Olá, pessoal. Mais uma semana se inicia e para dar continuidade no processo, de a gente entender como foi a formação do território brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre o estado que a gente mora, O estado de São Paulo, como vocês podem estar identificando aí nesse mapa político do Brasil. O estado de São Paulo, ele está localizado na região sudeste do nosso país. A capital é São Paulo e a sigla é SP. Possui um total de 645 municípios. O processo de colonização de São Paulo começou em 1532, com a Vila de São Vicente, a mais antiga do Brasil. Essa vila ela foi fundada por Martim Afonso de Souza. De São Vicente partiam as expedições de bandeirantes que possibilitaram a exploração do restante do país. Em princípio, as estradas e trilhas foram abertas para a chegada ao interior do estado e ainda Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Seus habitantes são formados por diversos povos, principalmente índios que já estavam na região na época do descobrimento, negros e brancos europeus de várias nacionalidades. A construção da história de São Paulo contou com a presença dos colonizadores portugueses e de representantes de outras 70 nacionalidades. Os imigrantes chegaram ao estado em momentos diferentes, sempre movidos pela economia. E é o que acontece até hoje, A região sudeste, o estado de São Paulo, é a região que mais recebe imigrantes de outras regiões e também imigrantes de outros países em busca de emprego. Entre os imigrantes que contribuíram para a construção da história de São Paulo estão os negros escravizados nas lavouras de café e cana-de-açúcar. Também fizeram parte do processo italianos, alemães, árabes, espanhóis e japoneses. A presença italiana é marcante, com um bairro formado por imigrantes dessa nacionalidade, o Bexiga, na cidade de São Paulo. O mesmo ocorreu com os japoneses, que estão concentrados no bairro da Liberdade, também na capital paulista. Já em relação à economia, o Estado contribui com maior fatia do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro. Quase 30% do que é produzido no Brasil é saído de São Paulo. A maior parte da economia é centrada na indústria de transformação. Fica em São Paulo e sua respectiva região metropolitana, o maior parque industrial do país. A agricultura também é uma marca forte da região, principalmente na pecuária de corte e na produção de cana-de-açúcar. Entre os motivos que justificam os significativos números da economia paulista está o posicionamento geográfico, no centro-sul do país e ainda com saída pelo mar. Em São Paulo está situado o maior e mais movimentado porto do Brasil, localizado em Santos. Em consequência dessa população elevada e da circulação de recursos financeiros, os setores de comércio e serviço também merecem destaque na economia. A região metropolitana concentra-se em mais de 200 shopping centers e abriga uma larga expansão econômica. Desde a fundação, em meados do século XIX, a economia do local estava centrada na subsistência, principalmente na base agrícola. Os principais produtos eram o café e a cana-de-açúcar. A diversidade econômica ela foi impulsionada com a chegada de imigrantes europeus, com destaque para os italianos após o fim da escravidão dos negros, porque aí os italianos vieram trabalhar, nos engenhos e nas lavouras que estavam aqui, que não tinham mais os escravos para estar trabalhando. A chegada dos italianos e outros imigrantes contribuiu para a oferta de qualificação de mão de obra, abertura de estradas e construções de linhas ferroviárias. Os modos de transportes permitiam o escoamento da produção para os demais estados e a construção do Porto de Santos favoreceu a exportação. A economia paulista, ela foi favorecida pelo controle político que o Estado exerceu no país por vários períodos. Após a proclamação da República, dirigentes do Estado de São Paulo alternavam-se na presidência com políticos de Minas Gerais. Era chamada política do café com leite. Tendo controle da política, os políticos favoreciam a distribuição desses recursos pelos estados e as multinacionais. Já em relação aos aspectos culturais, a oferta de bens culturais em São Paulo é ampla, devido à idade da região e à já mencionada influência de diversos povos.
Maior parte da riqueza cultural de São Paulo está concentrada na capital. Entre os destaques estão monumentos como a Catedral da Sé, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. A primeira no estilo neogótico foi entregue em 1967 e a segunda no estilo barroco no século XVIII. A diversidade de museus é reconhecida internacionalmente. Estando em São Paulo, por exemplo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, e o MAC, Museu de Arte Contemporânea, e o Museu Lazar Segal. O estilo da cultura urbana é revelado com a oferta de parques como Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer e Burle Marx. Agora, do ponto de vista geográfico, a área compreendida pelo estado de São Paulo está situada em uma região de planalto e litoral. Planalto quer dizer que tem uma região não tão plana, né? Tem várias elevações, como morros e serras, e litoral que está próximo ao mar. O Planalto compreende a maior parte do território, chegando a 90%. Já a região litorânea atinge 622 quilômetros de costa, com a presença de praias, maciços e manguezais. O clima é de influência tropical úmido. As temperaturas médias estão situadas em 22 graus na maior parte do ano. E a hidrografia, o território é atravessado pela Bacia do Paraná. Os principais afluentes são o Rio Grande, o Rio Tietê e o Paranapanema. E agora, como atividade, vocês vão pesquisar as características culturais, a formação, a economia, o que tem de diferente, o que tem de atrativo, aqui na cidade de Onda Verde, tá bom? Pesquisem com carinho aí e coloquem no caderno e mandem a foto no meu e-mail, ok?